Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu, sinceramente, parece que o bicho pegou pro meu lado, porque hoje eu fiz atividade direto. Cheguei em casa agora há pouco, né? Uma correria que só. Então já viu, né? Corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, fazendo um monte de coisa. Cheguei agora um pouco em casa, já resolvi uns probleminhas. Nem tive tempo de tomar meu café pré-live. Hoje eu tive tempo de ler a leitura, mas eu não tive tempo de fazer a chamada da live, né? Estou aqui entrando no site da CNBB, tá? Entrou, só um minuto. Tá entrando. Vai entrando, tá demorando um pouquinho aqui, mas tá entrando. Tá chegando lá. Olha quem chegou aqui, Mozinho chegou e a página da CNBB entrou. Parece até que é de propósito, né? Quase na hora da gente começar. Esse evangelho é muito interessante, sabe? Esse evangelho é muito interessante. Vai ser muito bom a leitura de hoje. Apesar de não ser um evangelho novo. Aliás, acho que qualquer pessoa que está acompanhando a live desde o início já ouviu a fazer pelo menos uma vez qualquer evangelho que tem aí das leituras. Porque a gente está fazendo isso desde 2020, já 2025. A chance da gente estar lendo o evangelho, já ter lido esse evangelho é muito grande. 19h35. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E eu digo a um: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. Digo ao meu escravo: faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo,
Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Esse evangelho, como eu falei para vocês, é um evangelho já muito conhecido, já muito, como direi, refletido. Garanto que vocês já ouviram esse evangelho mais de uma vez, né? Então, assim, se a gente pensar bem, não tem surpresa nenhuma aqui, né? Não tem nenhuma surpresa aqui. Mas esse evangelho, ele tem uma mensagem muito importante. E essa mensagem é tão importante que às vezes eu acho impressionante as pessoas não se dedicarem mais a esse evangelho. Porque, sabe, esse evangelho, ele nos fala sobre uma realidade que talvez a gente tente varrer para baixo do tapete. Ou pelo menos muitos tentam varrer para baixo do tapete. A salvação é uma promessa generalizada. A salvação, ela não tem fronteiras, não tem condições, não tem limites. O que eu quero dizer com isso? Quando você conversa por aí, as pessoas querem porque querem te convencer que para você ser salvo é necessário uma série de regrinhas, uma série de coisas. Eu, inclusive, vira e mexe ouço pessoas dizendo assim: fora da Igreja Católica não tem salvação. Ou dizendo que eu sou católico porque a gente vai ser salvo. Aliás, tem os batistas também falam isso. Tem pessoas que se sentem perturbadas, mas como é que alguém do Espiritismo pode ser salvo? Se a salvação não for da minha religião, qual o sentido eu ser dessa religião? Como se a salvação fosse um grande prêmio colocado para muito poucas pessoas que seriam pessoas extraordinárias, não seriam pessoas comuns como eu ou você. E sabe, isso me dói muito. Isso me dói muito porque eu fico pensando se essas pessoas realmente entenderam a história da salvação. Né? Se elas realmente entenderam o que a gente está falando. E assim, tentando colocar de uma forma fácil para vocês entenderem, vamos ver o que a gente está discutindo aqui. Jesus está entrando em Cafarnaum. Cafarnaum não é uma cidade, vamos dizer, da região de Jerusalém. Ela é já da periferia. Ela já é uma cidade de uma região de povos pagãos. Ou seja, ele não está no território dos judeus, ele não está na área onde os judeus vivem. E até não me surpreende, porque lembrem-se que Jesus foi expulso de Nazaré, né? E aí ele chega na cidade, observe que o Mateus é claro, né?
quando Jesus entrou em Cafarnaum, ou seja, ele estava entrando lá na cidade, não estava lá no meio da cidade. Apareceu um oficial romano. Então nós estamos numa cidade de pagãos, ele está entrando na cidade, ou seja, ele está na borda da cidade, lá na periferia da cidade, e aparece um oficial romano. Pessoal, os romanos oprimiam o povo judeu e os povos pagãos ali da região. Então, já não eram bem vistos. Esse era um oficial, ou seja, era um militar romano, era um agente violento da dominação, da opressão. Ele era o próprio opressor. E ele vira: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Para o judeu da época, ele deveria ter um pecado muito grande, porque ele era paralítico. Então, olha bem, nós temos uma cidade de pagãos, a periferia da cidade, nós temos um oficial romano, que é o protótipo da opressão, dos maltratos que eles viviam, pedindo para cuidar, comentando com ele que havia um escravo muito pecador. Pessoal, nos dias de hoje, ninguém se importaria com essa pessoa. 99% dos influenciadores digitais, dos pregadores que tem por aí, diriam: tá vendo? Ele é um pecador, ele, com a conduta terrível dele, cavou essa situação para ele criou tudo de mal para ele, e agora dá nisso. É isso que dá. Né? Era isso que eles iam falar. Tá vendo? E o que no final das contas Jesus faz? Jesus vira e fala assim: vou curá-lo. Jesus não coloca nenhuma condição. Jesus não faz nenhuma restrição. Jesus não quer saber se o oficial romano é bonzinho ou é mau, se o oficial romano agride ou não as pessoas, se ele é uma pessoa de bem ou se é um corrupto. Ele não quer saber se o oficial romano... Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, paz e bem. Ele não quer saber se o oficial romano ele reza para Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou se ele reza para Marte, Júpiter, né, ou algum deus grego, Hermes. Não. Ele não está nem aí, ele apenas fala: vou curá-lo. É impressionante, porque essa é uma fala que mostra um compromisso. Se você realmente segue Jesus, você deve ser uma pessoa comprometida com as outras pessoas. Porque Jesus era comprometido com os outros. Jesus não ficava colocando um monte de condições para as ações dele. Sabe, nesse aspecto, eu elogio algumas pastorais que nós temos na igreja. Você pega, por exemplo, a pastoral do povo de rua, a pastoral da saúde, a pastoral da AIDS, né? A pastoral carcerária. Eles vão ao encontro dos irmãos e das irmãs, a pastoral da sobriedade, eu não sei se eu já falei dela, mas eles vão ao encontro dos irmãos e das irmãs que precisam, sem querer saber sobre essas pessoas. É muito comum o juízo de valor. Bernardo, mas você se gasta por esses presos, eles são criminosos.
como se o criminoso não merecesse. Bernardo, você sabe como essa pessoa pegou AIDS? Você sabe? Será que vale a pena você cuidar dela? E esse aí, Bernardo? Desculpa o termo que eu vou usar. Pinguço. Alcoólatra. Eles falam assim, não tem força de vontade. Ou seja, as pessoas condenam os outros sem sequer saber quem são. Eles já julgaram e sentenciaram essas pessoas sem sequer ouvir delas quem elas são ou qual é a sua história. E eu fico pensando, as pessoas não entenderam nada. Porque Jesus faz o oposto. Jesus sabe de uma pessoa em sofrimento, uma pessoa com uma doença, uma pessoa em sofrimento, e em vez de julgar e condenar, ele decide curá-la. Ele não sabe quem é esse escravo. Ele não sabe quem é esse patrão. Ele só sabe que eles sofrem e precisam de um cuidado. Ele sabe que eles sofrem e precisam de algo além. E imediatamente Jesus fala, vou curar. Enquanto nós ficamos querendo estabelecer regras, restrições, limites para a possibilidade de cura e salvação das pessoas, Jesus quer derrubar os limites, as restrições. Enquanto nós criamos muros em volta do paraíso, Jesus cria viadutos para as pessoas passarem por cima dos nossos muros. Nós estamos querendo pôr fiscais na porta da igreja e guardas na porta do paraíso. Jesus está cavando túnel para esse povo passar, pondo escada para pular o muro. É impressionante como a gente continua cometendo esses erros. E mais chocante ainda é a resposta desse homem que não acredita em Deus. Ou não acredita em Deus como nós acreditamos, um único Deus. Porque ele, romano, até acreditava em deuses, mas não em Deus, um único Deus. Os deuses deles tinham forma, tinham rosto, tinham história. Haviam surgido em determinados momentos. Eram filhos, eram pais, irmãos, irmãs, tios, tias. O nosso Deus existe antes do tempo, porque ele criou tempo. Ele não tem forma, ele não tem cor. Ele não está preso a nada, porque ele está além de toda a existência. O Deus que esse romano acredita, ou os deuses que esse romano acredita, não tem nada a ver com a nossa crença. E esse homem fala uma coisa que nós repetimos em todas as missas. Ele fala claramente, Senhor, eu não sou digno que entreis em uma morada, mas dizem uma só palavra e eu serei salvo. Oi, Grace, boa noite, paz e bem. É impressionante, porque ele fala, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu empregado ficará curado. E nós dizemos, e eu serei salvo. Esse homem demonstra uma fé que muitos de nós não temos. Quantos são as pessoas que eu conheço que
fazem a sua confissão, completam o sacramento da reconciliação e não se acreditam reconciliados com Deus. Quantos são os homens e mulheres que eu conheço que, frente a uma revelação divina, se colocam com dúvidas. Não estou falando de santo, santa, não. Estou falando do que está no Evangelho, do que está nas cartas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Estou falando daquilo que é o mais puro conteúdo da fé. Enquanto nós queremos colocar, não, para eu ser salvo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser digno, eu tenho que me purificar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Jesus ouve daquele oficial romano: eu não sou digno, eu não mereço, eu não fiz por onde. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo fica curado. A fé desse homem é grande, até para nós, 2000 anos depois de Jesus. Nós que batemos no peito dizendo que seguimos Jesus, que acreditamos que Ele é Deus, nós temos coragem de dizer isso? Ou melhor ainda, você tem coragem de viver isso? Você tem coragem de realmente testemunhar ao mundo que todas as pessoas recebem a salvação? Não porque elas merecem. O escravo não era digno, o oficial não era digno. Oi, Rosângela, boa noite, paz e bem. Eles não eram dignos, eles não mereciam, eles não sequer acreditavam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não tinham conduta ilibada, eles não iam ao templo todo sábado, eles não faziam sacrifício, não seguiam a regra disso, a regra daquilo, a regra daquilo outro. Jesus vai curar ele. E ele disse: Senhor, eu não sou digno, Senhor. O Senhor não pode entrar na minha casa. Eu não mereço nem que o Senhor entre na minha casa. E Jesus vira: tá, tudo bem. E ele fala, que coisa interessante que ele fala. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Para pensar o que é para um oficial romano estar tão preocupado com um escravo ao ponto de sair de onde ele está para ir falar com um sujeito lá, nazareno, que muitos dizem que é um agitador. Ele estava desesperado. Mas ele não acreditava no nosso Deus, não. Ele achava provavelmente que Jesus era um curandeiro ou um dramaturgo, que naquela época existiam os dramaturgos, os que faziam assim umas encenações. Mas o desespero dele era grande. E no desespero ele encontrou a fé. Às vezes nós, diante de situações extremas, encontramos a fé. E aí a gente age. Entendem isso? Consigo explicar isso para vocês? E aí, dentro dessa visão de homens e mulheres de fé, eles vão ao encontro de Jesus, e Jesus não só os recebe, como fala adiante: eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do leste e do oeste, também pode falar assim, e se sentarão
à mesa do reino dos céus, juntos com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó são os 3 grandes patriarcas da fé judaica. Quando Jesus fala que eles vão sentar na mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, ele está dizendo o seguinte: a promessa que foi dirigida primeiramente aos judeus é uma promessa para toda a humanidade. Esse povo que fica aí querendo restringir a salvação está muito enganado. Tão enganado ao ponto de sequer conseguir pensar na possibilidade de a salvação para outra pessoa. E aí? Quando vê essa salvação para ocorrer para esses homens e mulheres, fica revoltado. Quando vê alguém, Jesus falando para esse oficial, ele fica fascinado. É estranho você pensar que algumas pessoas hoje querem bloquear a salvação para quem não é do jeito deles, mas se encantam quando Jesus anuncia a salvação para aqueles que não estavam no padrão. Essa talvez seja uma mensagem importante para o seu advento, para a sua caminhada, para que o seu Natal seja um Natal novo, um Natal mais feliz e mais alegre. Pense que o novo céu e a nova terra que surgirão na segunda vinda de Jesus, ele surge na esperança do seu nascimento. E que essa esperança que é tão boa, tão grata e tão tranquilizadora para você, você deve levar para as outras pessoas. Mas leve a esperança mesmo. Você pode receber a salvação, independente de quem você seja, independente de quem você era, do que você fez, de como você se comporta, porque Deus te ama tanto que o que Ele quer mesmo é te salvar. Amém? Hoje eu acabei cedo, 20 horas. Essa foi a reflexão de hoje. Estamos aí na luta, na confusão, tocando o bonde. Se tudo correr bem, amanhã eu faço uma chamada para a live, tá? Amanhã eu vou voltar a colocar as nossas chamadas também na lista do WhatsApp. Eu espero que dessa vez eu consiga completar um mês, que eu não tenha um problema, tá? Mas vamos em frente. Terezinha está mandando amém, sinal que ela gostou, que bom. Bem, vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.